noite, meus colegas. Estamos aqui na Associação Médica, juntamente com a Serem e a Cursar, e vamos dar início ao nosso módulo 1 da MG Sala Vermelha. Dr. Leandro e Dr. Felipe vão nos auxiliar. Boa aula. Obrigado, doutora Larissa. Pessoal, então, primeiramente, uma boa noite, né? Sejam bem-vindos a esse curso, a MG Sala Vermelha. Um curso que foi feito com muito carinho, tá? Com muita boa vontade de todos os envolvidos, a MG, a Serem, a Cursar Treinamentos. Para quem não me conhece, sou o Dr. Leandro Amorim, sou médico, emergencista, urgencista, trabalho no SAMU, trabalho no Centro de Operações Aéreas, sou pós-graduado em Medicina Intensiva, tenho 12 anos que atuo na área de urgência e emergência, e hoje a gente vai passar um pouquinho aqui para vocês da nossa primeira aula, que é o suporte básico de vida. A princípio vai ficar todos fechados, os microfones, tá? E a gente vai usar o método de perguntas um pouco mais para frente pelo chat, tá? Então, pessoal que está assistindo a aula, que fez a inscrição, a gente vai tentar responder todas as perguntas. A aula é curta, tá, pessoal? Por conta mesmo de prender vocês nesse curto espaço de tempo, tá? Ela é da seguinte forma: teoria, caso clínico, se sobrar um tempinho, uma pequena praticazinha que a gente vai fazer aqui, uma simulaçãozinha, e depois a gente vai trocar as perguntas e vai estar respondendo essas perguntas. Pessoal que está acompanhando pelo YouTube também, se for possível, a gente vai responder as perguntas que mandaram lá no chat do YouTube. Doutor Felipe. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aí conosco hoje. Ficaremos aí então. Para quem também não me conhece, sou o Felipe Belo, também sou urgencista e emergencista, trabalho também no SAMU com o Dr. Leandro, tenho especialidade em medicina em desastres e estamos aqui hoje para iniciar esse módulo aí com vocês. Vamos lá, Leandro, avante. Pessoal, então aqui hoje nós veremos com vocês o primeiro módulo, né, deste macro módulo, primeiro tópico deste macro módulo, macro tópico nosso, que vai falar sobre suporte básico de vida. Então a primeira abordagem que a gente tem de uma vítima, seja ela no atendimento pré-hospitalar ou seja ela dentro do intra-hospitalar. O paciente chegou para a gente em qualquer um desses vieses com um mal súbito e um rebaixamento de nível de consciência. Então a partir daí a gente vai trazer tudo baseado nos protocolos atuais, tá? Bem segmentado aí para vocês. Estamos colocando aqui, pessoal, os slides para vocês ficarem acompanhando, fica mais fácil aí. Só um minutinho. Pessoal, a gente montou a aula da seguinte forma, o curso, na verdade, né? O curso será todas as terças, tá? Às 19h30. Então, hoje é a nossa primeira aula, então a gente vai dar início hoje. É o curso que a gente montou, ele é o seguinte, a gente vai seguir o XABCDE. XABCDE vem da onde? Vem lá do PHTLS, do pré-hospitalar, né? Só para não ter a confusão do intra-hospitalar, que é o ABCDE, tá? Apesar que deve surgir aí, em breve, atualizações, mas por enquanto, essa é a forma correta. Então, o curso a gente vai ter nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, XABCDE, tá? Nesse primeiro módulo, já acabou as inscrições, apesar que nós vamos ver talvez uma possibilidade de na terceira, quarta aula, quem não estiver participando, não estiver entrando, a gente liberar mais vagas e excluir esses. Eu estou falando isso aqui, o Maurício já às vezes está até querendo brigar comigo ali, não sei nem se é possível, mas... Então é uma possibilidade. E depois nós vamos abrir um segundo módulo, aí tem que refazer as inscrições, tá? Esse segundo módulo vai ser da seguinte forma, a gente vai estar sempre convidando alguém com expertise em uma certa doença de urgência e emergência. Então, um neurologista que entenda de AVC, que saiba como que funciona a rede de AVC no estado, um cardiologista que entenda sobre o tratamento primário do infarto, então, e por aí vai nas principais doenças de urgência e emergência. Então, vamos dar seguimento aqui, a aula é bem curtinha, tá? Maurício, mandou o link do grupo? Vou mandar agora.
O Maurício vai mandar agora no chat do Zoom, tá? O link, esse link vai entrar no grupo de WhatsApp, tá? Esse grupo serve para quê? Para durante a semana a gente discutir. Lá vai estar todo mundo daqui da associação, além de Dr. Leandro, Dr. Felipe e o Dr. Limonge, que é o outro instrutor professor, que vocês vão ter aula aqui com a gente também, que faz parte da Cursar também. Tá? Pessoal, ao final de todas as aulas, nós teremos 1 ou 2 casos clínicos, tá? A gente discutir aqui, a depender do tempo. A gente não quer delongar muito tempo. Então, o projeto é a aula de 30 minutos, o caso em 15 minutos com a discussão dele, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Suporte básico de vida, né? Que veio lá do inglês BLS, né? Então, o que é o suporte básico de vida? Da onde que conceituaram isso? Então, quem que montou isso? Isso aí foi um consenso europeu, né? Junto com a American Heart Association, que criaram esse suporte básico de vida para facilitar o atendimento, né? É um conjunto de procedimentos e medidas com o objetivo de manter a vítima viável até a chegada do socorro especializado. Então, qual que é a importância disso? A importância é manter aquele paciente que entrou numa possível parada cardiorrespiratória viável para uma possível ressuscitação, para ele voltar à circulação espontânea, tá? Então, o suporte de vida nada mais é que isso, a gente fazer umas primeiras medidas para que a gente consiga aguardar a chegada ou que a gente consiga organizar a equipe dentro do INTA hospitalar para que a gente possa dar um suporte avançado de vida, tá? Então, a história do suporte básico de vida, onde começou isso? Então, tem-se o ILCOR, que é o Comitê Internacional de Conselho Nacional de Ressuscitação. Ele foi formado em 92 para fornecer um fórum para integração e análise de pesquisa. Então, esse fórum, né, vai gente do mundo todo e lá cada um apresenta suas pesquisas, eles estudam, né, e fazem análise sobre os estudos para criar os protocolos, né. Então, em 2000, olha para você ver, ficaram 8 anos reunindo para somente nos anos 2000 eles fazerem a primeira diretriz, né. E o primeiro consenso só em 2005. Então, fez a diretriz, ficou 5 anos fazendo, estudando, e aí em 2005 eles fizeram um consenso internacional. Então, muitas vezes a gente acha que o suporte básico de vida ele advém apenas de uma instituição americana. Não, ele vem de várias instituições do mundo todo. Tá? E aí são feitas 2 reuniões anuais e a cada 34, 36 meses já é feita uma atualização de diretriz. Né? Isso aqui, pessoal, eu gosto de colocar para realmente chamar a atenção para vocês que o suporte de vida básico, ele é muito importante. Vamos ver estatisticamente como que ocorrem as coisas, como que ocorrem as paradas. A maioria das vítimas de parada cardíaca são pessoas ativas, tá? Que estão normalmente no dia a dia. Pessoas que têm estresse, que estão indo trabalhar, né? Que faz uma atividade física, às vezes até regularmente, mas que sofre um mal súbito. 86% das paradas ocorrem nos próprios lares das vítimas. Tá? Então, olha o número, 86% é dentro da sua própria casa. Tá? 50% é assistido por um adolescente ou por uma criança. Então é muito comum a pessoa ter mal súbito dentro de casa e quem está lá com ele é um adolescente. Então, essa é a grande importância da gente também levar o suporte básico de vida para dentro das nossas casas, para dentro da nossa comunidade, inserir naquele meio nosso. Porque a gente vai estar inserido aí na grande porcentagem do que acontece. Aquele que a gente vê no noticiário, na academia, no shopping, na rua, é menos de 86%. 14% dos casos ocorrem em via pública ou em lugares de grande concentração de pessoas, aeroportos, shopping. Então, mesmo assim, é uma taxa considerada alta, né? 14% é algo alto. Cada minuto que passa sem socorro, devido o socorro devido, um socorro adequado, a chance da vítima recuperar, ela diminui de 7 a 10% a cada minuto, né? Lógico, gente, isso aí não é uma regra, né? Então, passando 10 minutos, 100%, não é assim.
A gente não vai parar um RCP com 10 minutos, né? Isso aí é dar uma aula só disso também, porque a discussão é grande, mas isso aqui é uma estatística, né, geral, tá? A morte cerebral ocorre entre 4 a 6 minutos após a parada cardíaca. Poucas tentativas são bem-sucedidas após 10 minutos, porém, temos inúmeras literaturas, inúmeros casos relatados de pessoas que voltaram com mais de 10 minutos, tá? Por isso a gente não tem um consenso sobre quando parar. Mas veja bem, esse minuto, de 7 a 10% nesse minuto, é a pessoa sem nenhum tipo de socorro. Aquela pessoa que chega pra gente e faz uma parada intra-hospitalar assistida, ou aquela pessoa que a gente rapidamente conseguiu, igual o caso, um dos casos clínicos hoje é sobre isso, que fizeram a RCP de qualidade na vítima, a gente considera que ela não ficou parada, porque a gente estava ali bombeando o coração dela, né? Então, a partir do momento que a gente começou a RCP, a gente já praticamente zerou isso, desde que seja uma RCP de alta qualidade, que é o que a gente vai passar aqui hoje para vocês. A morte súbita, ela pode ser reversível na maioria das ocorrências. Se realizado, o quê? Um choque elétrico, né, no peito, uma desfibrilação. Por isso que a gente tem o quê? O DEA, que é o desfibrilador externo automático. Em vários locais públicos, né? E mais para frente o Dr. Felipe vai falar sobre a lei. Nós temos uma lei sobre isso no Brasil. Então, por que quando a gente vai estudar lá, a gente vê que o ritmo de parada mais comum é o ritmo chocável, né? Justamente por quê? Por conta dessas estatísticas, né? Então, o choque precoce, né? Se a gente for ver lá na frente, já no avançado, lá indica o choque precocemente, justamente por isso. Porque o primeiro ritmo de parada é um ritmo chocável. Você quer passar? Pode passar. Pessoal, então, vamos lá. Mantém com a gente aí. Eu costumo falar que eu sei que tem muita gente aí já com vontade de ver aula de intubação, de drogas, né? Mas não tem como a gente passar para o suporte avançado de vida sem antes do básico, né? A gente sempre comenta, o básico por si só já fala. Então, para a gente reciclar aqui um pouco desse suporte básico de vida, baseado em protocolos, a gente vai seguir vamos seguir essa descrição aí que está para vocês no painel. Então, a apresentação nossa, né? Será uma abordagem inicial a essa vítima, como eu falei primeiramente. Então, a vítima chegou para a gente no APH ou no intra-hospitalar com mal súbito, com rebaixamento de consciência, a gente vai verificar a nível de protocolo vigente como que a gente vai reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Então, o teste de responsividade e os sinais vitais importantes. Reconhecida a PCR, qual que é o protocolo hoje universal que a gente utiliza de manobras de alta qualidade, compressões de alta qualidade, com o uso do BVM e o uso do desfibrilador externo automático. Mais do que isso, nós não podemos esquecer que a equipe tem que manter uma comunicação em alça fechada. Então a gente sempre vai comentar isso com vocês, né? O que seria isso? Então, se eu estiver em uma equipe e eu precisar acionar alguém para buscar o desfibrilador, eu vou emitir uma ordem, um pedido. Então, doutor Leandro, busque para mim o DEA. E o doutor Leandro vai voltar para mim fechando essa alça. Ok, estou buscando o DEA. Pode ser que ele tenha um limite. Qual que seja a limitação? Pode ser que ele esteja desempenhando uma outra tarefa, ou porque ele não consegue se locomover até esse local. Então, o reconhecimento de limite é muito importante nesse trabalho em equipe. Então, o doutor Leandro vai comentar comigo, vai falar assim, não, Felipe, eu não consigo buscar o DEA. Ok, então eu vou partir para uma outra pessoa, uma outra equipe. Então, doutor Larissa, busca o DEA para mim? Ela, ok, estou buscando o DEA. Todo mundo da equipe escutou isso. Então, favorece, se eu estiver fazendo a reanimação aqui, as compressões torácicas, eu não preciso de estar prestando atenção em o que cada um está fazendo, desde que eu escute a emissão e o retorno dessas ordens, perfeito? E nós tentaremos trabalhar aqui, né? Trabalharemos, na verdade, conforme os painéis serão demonstrados para vocês, aqui estarei eu fazendo a prática aqui para que vocês consigam fazer associação nesse ensino-aprendizagem. Pode passar, Leandro. Eu olho aqui, depois eu passo para cá. Tá.
Bom, então esse painel traz para vocês a cadeia de sobrevivência. É isso que a gente precisa de chegar ao final dessa aula aqui, temática, sabendo, né? Então nós temos a cadeia de sobrevivência tanto do extra-hospitalar, né, que é o APH, tanto do intra-hospitalar. Observem que a partir do acionamento via telefone, ela permanece a mesma. Então o que a gente tem de diferente do intra-hospitalar para o extra-hospitalar é que o profissional assistente, a equipe de saúde, o médico, o enfermeiro, ele está assistindo esse paciente. Algo que no extra-hospitalar, no APH, a gente não está assistindo esse paciente. Então nós receberemos um chamado, né, provavelmente via SAMU, e iremos até o encontro para começar essa cadeia de sobrevivência. Então essa lupa quer dizer isso, né? Por isso que no extra-hospitalar a gente já começa com um telefone, como o próprio Leandro disse, né? E é um dos casos clínicos aqui, a gente pode orientar o leigo a fazer o início e dar seguimento nessa cadeia de sobrevivência. Por quê? Porque o elo que está ali, desfibrilação, ele só vai ser possível desde que se tenha um aparelho, que é o desfibrilador externo automático. Deixa eu passar, Leandro. Bom, então essa vítima chegou pra gente. A gente tem que diferenciar se ela está consciente ou inconsciente. O nível de consciência são vários, né? Assim como o nível de inconsciência também. A escala de coma de Glasgow não é o momento para a gente se fazer ela aqui agora, a gente falando em XABCDE ou em ABCDE, né? A gente está lá no D, mas aqui a gente tem que fazer um teste de responsividade quando a vítima não chega conversando, quando ela está no intra-hospitalar e alguém da equipe aciona a gente, falou, doutor, o paciente ali está meio esquisito, né? A gente vai lá, o paciente estava conversando e de repente ele está rebaixado, né? Então, como que a gente vai testar isso? Bom, são vários níveis de inconsciência, como a gente falou. O paciente pode estar com um mal súbito por conta de um AVE, por conta de uma baixa de glicemia, por conta de um TCE. Dentro do intra, ele pode ter uma alteração metabólica. Então, são várias alterações. O paciente de sepsis que pode evoluir para esse mal súbito. Então, o teste inicial que a gente vai fazer aqui é tocar firmemente nos dois lados, nos ombros, bilateralmente, né? O paciente pode ter uma parestesia e um DIMID, por exemplo, do corpo. Então a gente vai tocar de forma firme dos dois lados. Senhor, 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 com um tom de voz em um timbre alto, para que essa vítima realmente a gente tenha certeza que ele foi estimulado de forma tátil e de forma verbal. Se ele abrir um olho, mexer um braço, teve alguma resposta verbal, a gente sabe que esse paciente tem um nível de consciência. Pode estar rebaixado, mas ele tem um nível de consciência. Se ele não responde, ele tem uma inconsciência. Aí a gente vai partir para verificar sinais vitais. Qual que é o sinal vital que a gente verifica aqui nessa primeira abordagem, num suporte de vida? Pulso carotídeo. Então, o pulso carotídeo pode ser verificado bilateralmente, né? A gente vai unir o segundo e o terceiro dedo. E na região cervical, a gente vai palpar esse pulso carotídeo. Nós temos 10 segundos, lembrando aí, todos vocês, reciclando esse conhecimento, para verificar se esse paciente que não tem resposta ao nosso chamado protocolar, se ele tem pulso ou se ele não tem. Se nesses 10 segundos a gente não verifica pulso, está instituído aqui o diagnóstico de parada cardiorrespiratória. Iniciaremos imediatamente o protocolo de alta qualidade. Pode passar, Leandro? Então aí uma figura para vocês, né, uma figura com paciente humano aí, para vocês verificarem a região anatômica, onde a gente vai fazer essa palpação. Pode passar. E aqui as novidades que nós temos dos manuais, dos protocolos internacionais, né, que universalizam o suporte baixo de vida voltado para manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então nós temos que nos posicionar no paciente, nós teremos que traçar. A gente tem duas maneiras, né, de verificar onde nós colocaremos a região hipotenar aqui das mãos. Doutor Felipe, só um instantinho. Pessoal, veja bem, isso aqui que o doutor Felipe vai falar agora não é criação nossa, tá? É protocolo internacional, que veio lá daquela história que eu contei do Will Core junto com a American Heart Association. Então, não é o doutor Felipe que está falando isso é protocolo, tá? Tudo que a gente vai estar falando aqui é baseado em protocolos. Não é o Leandro, não é o Felipe, não é a Cursar, não é a MG, são protocolos que a gente segue para passar para vocês, tá bom? Então, comprimir o tórax com força. Então, como que a gente vai comprimir esse tórax com força? Primeiro, a gente tem que saber a região onde nós iremos comprimir. E para saber isso, a gente tem que despir o paciente, obviamente, até porque com a chegada do DEA, a gente vai colocar as pás. Não tem como a gente colocar as pás com esse paciente sem estar despido.
Então a gente vai traçar uma linha imaginária que liga os dois mamilos, essa linha intermamilar, e vai cruzar com uma linha que passa aqui no externo. O externo ele tem 3 porções, na porção mediana, onde vai cruzar com essa linha imaginária entre os mamilos, nós colocaremos a região hipotenar. Essa região vai vir aqui acima, certo? Precisaremos que estar em uma altura dessa vítima para que os braços fiquem estendidos, então aqui nessa demonstração, estou nas pontas dos pés, o que não é adequado. Então no intra-hospitalar, no pré-hospitalar, nós poderemos colocar essa vítima ao chão, em uma superfície sólida. Ele no intra-hospitalar, estando lá no pronto-socorro, na enfermaria, na UTI conosco, ele já vai estar em uma superfície rígida, nós iremos subir na escadinha, então aqui eu vou conseguir colocar a região hipotenar, mão dominante, a outra mão por cima, vou entrelaçar para a gente não escorregar, lembrando que a gente está falando aqui também de atendimento pré-hospitalar, pode ter sangue, suor, a gente escorregar essas mãos aqui. Iremos ficar com os braços estendidos, de tal forma que o ombro, uma linha que passa entre o ombro e toque o tórax do paciente, faça 90 graus, certo? Como é que a gente verifica isso? Basta que meu nariz passe aqui, ultrapasse, na verdade, a região onde a linha axilar média, as linhas axilares estão passando aqui. Então, se eu consigo enxergar a linha axilar média contralateral, onde eu estou, né, desse lado aqui, do lado esquerdo do paciente, estou aqui atendendo o paciente do lado direito, eu estou na maneira correta. Se eu estiver aqui para trás, eu não estou fazendo 90 graus. Se eu estiver para frente demais, eu não estou fazendo 90 graus. Então aqui eu estou fazendo 90 graus. Os braços estarão, a gente brinca, engessados, né? Ele não pode fletir, e aí nós iremos fazer as compressões com força. Então eu tenho que comprimir o tórax e eu tenho que deixar esse tórax retornar, porque assim eu consigo bombear o sangue que está dentro desse coração, desse músculo cardíaco, para que esse sangue flua principalmente para o sistema nervoso, para que o neurológico fique protegido, certo? Voltando para as compressões, vou comprimir com força e vou retornar aqui esse tórax. Então, permitir o retorno total do tórax também está aí na atualização desse suporte de vida, tá bom? Ritmo de compressões. Então, ritmo de compressões, nós temos várias músicas que a gente coloca aí, né? Stay Alive do... Como é que chama mesmo aquele grupo lá do Stay Alive? Bee Gees, do Bee Gees. Stay Alive do Bee Gees é a mais clássica, mas nós temos vários outros. O Leandro gosta muito do Baby Shark, o Dr. Limonge gosta muito do Creu Velocidade 3, né? Ele sempre fala. Então são várias canções. Se você colocar no Spotify aí músicas de RCP, vão aparecer várias. No nosso Instagram nós colocamos lá algumas, estamos colocando sempre. Então o ritmo ele tem que ser de 100 a 120 compressões por minuto. Então nós temos que fazer esse treinamento para que a gente não faça nem tão rápido essas compressões e nem tão devagar. Então as compressões têm que ser rítmicas. Eu posso lembrar na minha cabeça alguma dessas canções e o profissional treinado ele já vai ter essa expertise aí já na alça massa, né? Como a gente fala aqui na mente, perfeito? Quanto tempo que eu vou ficar aqui nessas compressões? A gente já sabe que eu tenho que comprimir, deixar o tórax retornar. Eu já sei que as compressões têm que ser de 100 a 120 por minuto. Em quanto tempo eu ficarei aqui? O Leandro colocou a musiquinha aqui pra gente, ó. Nós ficaremos aqui 2 minutos. Vamos lembrar, 2 minutos nós ficaremos aqui. Passaram-se esses 2 minutos, nós temos que checar se o que a gente fez está dando resultado. O que a gente quer aqui? O retorno da circulação espontânea. A gente quer que esse paciente saia, seja ressuscitado, saia da parada cardiorrespiratória. Passou-se os 2 minutos de compressão, um dos socorristas da equipe irá verificar esse pulso carotídeo. A pulso, cuidados pós-parada. Não há pulso, existe a obrigatoriedade de trocar o socorrista. Então, quem estava me ajudando aqui, seja com DEA, abrindo DEA, seja com bolsa válvula máscara, seja marcando tempo, ele vai automaticamente se posicionar e vai começar as compressões. Quanto tempo? 2 minutos. Passaram-se 2 minutos, novamente trocam-se os socorristas após o teste de sinais vitais, verificando o pulso carotídeo, certo? E esse ciclo ele vai dar continuidade. Por quanto tempo? Até um profissional médico achar que dentro do suporte
avançado de vida, DEA já vai ter sido colocado, né? Ou cardioversor, o ritmo já vai ter verificado se é de parada, se não é. As drogas da parada cardiorrespiratória, que será um tema aí mais para frente também que a gente vai comentar, vão ser instituídas. E a equipe chefiada por esse médico vai tomar uma decisão se realmente é a hora de parar ou se é a hora de continuar essa parada cardiorrespiratória. Obviamente, esse prognóstico vai ter de acordo com a idade, qual que é o diagnóstico, né, o 5H, 5T, que provavelmente levou a essa parada cardiorrespiratória, tudo isso a gente vai analisar, perfeito? Aqui nós mostramos para vocês as compressões torácicas, mas nós temos que lembrar que aqui é um atendimento onde a gente tem compressão torácica, cuidando da parte da parada cardíaca, né, da parte da cardiorrespiratória, e nós temos a parte de respiração também, onde a gente vai trabalhar com a parte respiratória da parada cardiorrespiratória. Então, o Leandro está aqui, ó, com um dispositivo que chama bolsa válvula máscara, e observem vocês que ele tem uma máscara, né? Então essa máscara, ela tem duas porções. Uma porção mais afilada, que vai estar fechando aqui, ocluindo a parte do osso nasal, e uma parte mais arredondada que vai estar aqui no mento. Por que isso? Para que a gente possa adequar essa máscara. Então, ó, a gente pode colocar ela assim, ó, da forma errada, que a gente vê aí, ó, em alguns vídeos, dessa forma. Então, aqui, e o Leandro vai colocar lá, observem que ele vai fazer a técnica do C e E, ó. Então, a letra C vai comprimir com o primeiro e com o segundo dedo essas duas regiões, e a letra E vai fazer algo que é de extrema importância, fazer a abertura, retificação da via aérea. Então, se ele empurra com a letra C e não abre com a letra E ali, né, com os outros três dedos, ele vai estar fechando a via aérea. Isso vai dificultar muito quando ele for ventilar esse paciente. Então, a gente não pode esquecer disso. É algo que a gente sempre, regularmente, a gente está observando, né, Leandro? Isso aí. Às vezes, a pessoa ali naquela vontade de salvar uma vida, ela acaba apertando muito ali com a letra C, né, que a gente fala com esses dois dedos, e esquece de fazer essa retificação da via aérea ali com os outros três dedos restantes, perfeito? Eu estou fazendo a compressão, o Leandro está ali na parte fazendo a respiração. Lembrando que esse dispositivo, senhores, sempre tem que estar conectado a uma fonte de oxigênio a 100%. Aqui realmente o dispositivo está todo montado. As válvulas, a bolsa de ar e o reservatório, certo? Conectado a uma fonte de O2. A gente vê muito aí esse dispositivo dessa forma, né? Aqui a gente não está oferecendo um FO2 de 100% para esse paciente. Lembrar muito disso, isso aqui é bastante importante. Vou voltar aqui conectado na fonte de O2 e o reservatório ali ocluindo o sistema, realmente fornecendo um FO2 de 100%, perfeito? Então, nós estaremos aqui fazendo as compressões rítmicas de acordo com o nosso BDIS. E eu vou sinalizar para o meu socorrista que está aqui, para o Leandro, que eu já estou fazendo 30 compressões. 27, 28, 29 e 30. 1, 2. São duas compressões, são duas ventilações e 30 compressões. Mais uma vez. De forma didática, 27, 28, 29 e 30. 1, 2. E nós continuaremos aqui, eu com 30 compressões para duas ventilações, 27, 28, 29 e 30. 1, 2. Por quanto tempo nós faremos isso? Ou quantos ciclos? Antigamente se comentavam muito que seriam 5 ciclos, mas a gente verifica que a ventilação de um socorrista pode ser 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. E a compressão desse mesmo socorrista que está aqui, ela pode alternar também, ela pode ser 100 compressões por minuto, 101 compressões, 110 compressões, até 120 compressões. Então a gente fizer uma média, não vão dar os 5 ciclos completos. Por isso os 2 minutos é bastante importante. Então esse 30 para 2 nós faremos aqui durante 2 minutos. 2 minutos. Então sempre a cada 2 minutos nós trocaremos os socorristas. Então eu que estava aqui na compressão, vou passar aqui para a ventilação. E o Leandro, que estava aqui na ventilação, vai passar para a compressão. E nós faremos esse mesmo dispositivo, certo? 27, 28, 29 e 30. 1, 2. Agora, o que é de suma importância a gente fazer aqui? Pode passar, Leandro, para a gente. Eles iam acompanhando.
que nós já comentamos, né, dessa questão da sobrevida neurológica, esse fluxo que a gente está mantendo aqui no sistema neurológico. E a parte que a gente comentou aí com vocês, aqui está o desenho, a ilustração mostrando ali a retificação que tem que estar nos braços, né, a posição ali, a região hipotenar na área do externo. E algo que não pode deixar de entrar aqui dentro, a desfibrilação precoce. Então nós trouxemos aqui o aparelho, tá ali, ó, com o Leandro mostrando, o aparelho eles são muito semelhantes, né, independente da marca. Ele vem com 2 botões principalmente, tá? Então ele tem um botão de ligar e um botão de dar choque. O botãozinho de ligar é igual esse que a gente tem de televisão, rádio, né? Que é esse círculozinho com tracinho aqui. E esse aqui no caso, pode abrir, Leandro? Esse aqui no caso é aqui dentro, né? Aqui estão as pás, os eletrodos. E aqui dentro o botão de dar o choque, certo? Então nós temos basicamente em qualquer modelo esses 2 botões. Eu liguei o aparelho, o desfibrilador externo automático, ele vai seguir o encadeamento que o software preparou ele. E todos vão trazer o mesmo encadeamento lógico de informações. Qual seria? O aparelho ligado, conecte as pás, os eletrodos no tórax do paciente. Então eu vou abrir esse envelope aqui, que estão as pás, certo? Eu abri as pás, estarão as pás aqui, ó, certo? Retirei do envelope. As pás, para a gente lembrar, todos os DEAs, eles vêm com o desenho, não tem como a gente errar. Então, O próprio DEA é autoexplicativo, porque ele é criado para quem usar? Médico, profissional da saúde? Não, para o leigo. Então ele é autoexplicativo, né? Por isso é importante levar essa informação aí para casa, né? Quem está assistindo é necessário levar para que o familiar está no aeroporto, está no rodoviário. O Leandro comentou, né? Aqui está a lei. Então é uma lei que está aprovada, Vai falar, que obriga alguns locais, né? Leu o primeiro artigo dela só para vocês. Os desfibriladores cardíacos externos são equipamentos obrigatórios em locais com circulação de pessoas igual ou superior a 4.000 por dia, né? Então, aeroportos, portos, grandes supermercados, grandes academias, né? Então, não basta estar ali esse aparelho. A gente tem que saber utilizar esse aparelho. Então, a gente abriu ele, ligou, ele vai mandar a gente conecte as pás no tórax do paciente. Então, a gente vai olhar, é uma pá aqui na região da linha axilar posterior, né? E uma outra pá aqui abaixo da clavícula contralateral. Então vou colocar essa aqui primeiro da clavícula. E aí, pessoal, às vezes você fica com dúvida, e criança, como que faz? O DEA é autoexplicativo, então criança na parte anterior e outro na parte posterior, tá? Aqui não dá pra gente fazer o passo a passo por causa do nosso tempo, pessoal, mas nas aulas práticas a gente sempre simula, muito bem simulado isso. Abaixo da clavícula, lado direito, região de linha axilar do lado esquerdo. O aparelho agora, uma vez feito isso, vai pedir para que a gente conecte as pás no aparelho para ele ler. Então, pega aqui lá, Leandro, pra gente, que é o que serve nele. Então, ele vai colocar, uma vez conectado. Conectou. A partir de agora, o DEA vai dar a seguinte ordem. Afaste do paciente, analisando o ritmo. A gente vai afastar. Só há 2 opções para ele falar. Se é ritmo chocável ou ritmo não chocável. Se for ritmo não chocável, iniciaremos o que estávamos fazendo aqui. Compressões, ventilações. Compressões, ventilações. 2 minutos alternam socorristas. Se for ritmo chocável, ele vai falar ritmo chocável carregando. Ele não vai emitir o choque. Ele vai carregar, o aparelho tem um capacitor que vai gerar essa energia interna. E uma vez carregado, ele vai falar aparelho carregado. Pode apertar o botão para dar o choque. Se ninguém apertar aqui, se nenhum corrista apertar, não vai dar o choque. Ele vai de 5 a 10 segundos esperar repetindo essa mensagem. Se ninguém apertar, ele vai falar reinicia a ICP, choque não disparado. Se um socorrista preparado apertar, o choque vai ser estimulado, lembrando de afastar todos os socorristas que estão aqui. O choque vai ser disparado e a gente vai, agora é seguro, o desfibrilador vai falar, agora é seguro tocar na vítima. Voltaremos aqui às compressões de alta qualidade, alternando com as ventilações. Lembrando que, com o uso do DEA, a gente não avalia pulso, certo? Os guidelines não existe essa verificação do pulso. Para a gente parar
uma manobra de AICP, o paciente tem que esboçar alguma resposta. Abrir o olho, mexer um braço, alguma resposta verbal, né, mostrando que o choque foi efetivo e que realmente a circulação espontânea retornou aqui para a gente iniciar os cuidados pós-parada. Então, esse aqui é tudo que o professor falou, né? Posicionar o DEA, afastar, não tocar o paciente, né? Se o choque indicado, não toque na vítima. Toma cuidado com isso, pessoal, principalmente se for lugar com muito público, né? Então, vocês como médicos, se deparar com a PCR dentro de um shopping, por exemplo, lembrando lá na nossa ética, nós somos obrigados a dar assistência, né? Por mais que não seja da nossa alçada, a gente sempre tem que dar um suporte, podendo até incorrer em falta ética junto ao nosso conselho. Então, toma cuidado, principalmente com quem? Familiar, emocionado, né? Na hora de chocar, afastar, tá? A gente que trabalha no pré-hospitalar, a gente já tem isso muito bem mentalizado, porque o nosso ambiente dentro da ambulância é confinado, né? Então, depois que vocês digitar aí no YouTube, acompanhante toma choque dentro de ambulância, vocês vão ver um vídeo clássico que tem, que acontece, tem esse vídeo lá com uma pessoa acompanhante tomando um choque dentro da ambulância. Bom, isso aí o Leandro comentou, né? Mas só para a gente fazer um resumo aqui, a gente possui ideias monofásicos e bifásicos, né? Então, os bifásicos ficam em torno de 150 a 200 joules, o choque, e os monofásicos 360 joules. Esse choque, ele é fixo, esse estímulo elétrico. Então, às vezes a MF pergunta, eu posso usar as pás de adulto em criança? Sim, dependendo da idade. Então, se essa criança no limite de 8 anos acima, a gente pode utilizar o adulto em criança. Lembrando que a gente vai estar utilizando o máximo de choque, né? Que seria de 200 joules, no caso do bifásico, que daria 10 joules por quilo nessa criança, que a gente utilizaria, por exemplo, num cardioversor sendo operado pelo médico, né? E mexendo realmente nessa quantidade de joules, perfeito? Falar sobre afogamento, Leandro? Só comentar sobre as ventilações de resgate? Pode ser, pode ser. Nós temos aqui dois dispositivos, na verdade, né? Esse é o Pocket Mask e esse aqui é um parecido, né? Qual que é a intenção disso aqui? A gente ainda tem no guideline de atendimento esporte de vida a pacientes afogados as ventilações de resgate. Então, vez ou outra, um aluno pergunta, e aí, a respiração boca a boca a gente faz? Em um paciente a gente continua fazendo, tá? Então, os manuais, o manual, na verdade, internacional, que é brasileiro, mas utilizado internacionalmente, é o manual da Sobrasa, né? E ainda fala nas ventilações. Então, esse é um dispositivo com a válvula unidirecional, então a gente sopra, o ar vai, se vier fluido, líquido, vômito do paciente, essa válvula trava, né? Esse dispositivo aqui tem o mesmo modus operandi aqui. Então a gente vai fechar aqui e vamos fazer as ventilações. Esse aqui, mais interessante, que a gente coloca na cabeça da vítima e também consegue fazer as ventilações aqui, perfeito? Os slides do BVM a gente já comentou, né? O dispositivo montado, como ele deve ser utilizado, que é o que segue utilizando aí o Ambu, que é a marca, na verdade, né? Uma marca de BVM. E o projeto de lei, esse é um projeto de lei que a gente já comentou, que na verdade já virou lei, né? Que obriga o uso do desfibrilador externo em locais onde eu tenho um grande fluxo de pessoas. E nós temos outras leis, aqui a gente gosta sempre de comentar sobre a Lei Lucas, né, que é uma lei que veio para obrigar a ter isso aqui, obrigar a ter suporte baixo de vida, ensinar profissionais que estejam em contato com crianças a executar essa atividade de primeiros socorros. Né? Aonde? Em creches, escolas de educação infantil, onde a gente pode ter vítimas de engasgo, que foi o que aconteceu com esse menino que deu o nome à lei. Né? Ele veio a óbito por conta de uma PCR causada por um engasgo de um alimento que ele fez numa creche e não tinha ninguém lá para fazer esse atendimento. Então, não basta ter as leis, precisa de ter isso aqui que nós estamos tecendo aqui hoje. Reciclagem do conhecimento, passagem desse conhecimento para quem está conosco aí, nossos familiares, porque se acontecer o sinistro, vai ter alguém capaz de fazer esse atendimento.
Fechou? Então, pessoal, é isso aí. Suporte básico de vida é isso. É simples, é fácil, porém o que a gente vê muito na realidade é sendo muito mal feito. E ele mal feito, ele não consegue salvar vidas, tá? Eu não sei se teve alguma dúvida, alguma... Tem uma no YouTube. No YouTube. No YouTube eu vi aqui o Dr. Gabriel Limonge, que é um dos instrutores, e ele é sempre provocativo, ele mandou: Dr. Belo, meu paciente começou a mexer no meio do ciclo de 2 minutos, o que fazer? Bom, pessoal, como foi comentado aqui, a gente só para as manobras, né, protocolares de ressuscitação cardiopulmonar em 2 situações. Quando a equipe, né, chefiada que isso é um ato médico, né, que vai decidir de não continuidade nessas manobras, ou em um segundo momento, quando esse paciente esboça alguma reatividade. Então, em qualquer momento, né, onde nós estejamos executando essa atividade, se o paciente esboça alguma reatividade, a gente vai verificar pulso para realmente verificar se a circulação espontânea voltou para a gente iniciar os cuidados pós-parada. Muito obrigado pela presença aí, viu, Limonge? Nos próximos você estará aqui conosco. Alguém com as iniciais BV perguntou. Eu acho que a escrita ficou faltando, mas as pás do DEA pode ir em cima do eletrodo da monitorização? Interessante sua pergunta, porque aqui você viu a gente colocando, né? Mas é porque esse boneco, ele é próprio para fazer monitorização. Então, lá nas práticas nossas, esse boneco tem pulso, enfim. Mas o ideal é que não se tenha, tá? Que colhe a pá sobre a pele, diretamente sobre a pele. Lembrando que nós temos 2 situações, pessoal. Esse paciente ele pode estar no pré-hospitalar, obviamente no pré-hospitalar, nós estamos no suporte básico, identificamos uma PCE, a gente não vai monitorizar o paciente, que seria algo de cuidados pós-parada. Ou ele está no intra-hospitalar, que aí sim, eles estariam com os eletrodos, certo? Mas aí a gente não utilizaria o DEA, a gente utilizaria o próprio monitor que teria o cardioversor. Então a gente colocaria as pás aqui em cima, perfeito? E aí as pás fariam a leitura. A gente mudaria o módulo, né? O módulo saía do módulo de configuração da monitorização para o módulo DEA ou para esse módulo de cardioversão. Tem um colega que falou: o pior é o desespero, né? Mas a partir de agora não há desespero. Só tem desespero quando você não pratica, não treina, né? Não conhece, não tem o conhecimento sobre, né? É por isso que é muito importante praticar, né? A teoria agora a gente já tem. Agora falta a prática. A prática pode ser feita em casa, com um travesseiro, ou um boneco, ou no curso, né? Ela comentou ali, Leandro, é porque no hospital que trabalho, passei por uma situação de monitor e o cardioversor não funcionou. E passamos para o DEA. E tiramos a monitorização para deixar só o DEA conduzindo, como o próprio Leandro falou aqui, né? Pode funcionar como um artefato aqui, atrapalhar? Pode. Às vezes a gente vê que até o celular, quando vai fazer um eletro, né, tá próximo ali, a gente pergunta se o paciente não está no bolso ou não, pode dar uma variação ali na leitura. Agora apareceu o nome, a doutora Bruna Verusca. Ô Bruna, uma das grandes vantagens de você passar para o DEA, como foi feito lá foi por uma infelicidade, que infelizmente é a rotina nossa da saúde, né? Não funcionou, mas uma das vantagens de você ficar no DEA é que você não precisa mais contar aqueles 2 minutos, né? Que o DEA vai fazer o ciclo de 2 minutos para você. Então, o DEA fez o ciclo de 2 minutos, a cada 2 minutos troca um socorrista, a cada 2 trocas de socorrista, a gente já passando para o avançado, começa a fazer adrenalina, enfim. Ele vai facilitar um pouco, tá? Vamos passar agora, pessoal, para os casos clínicos, e aí depois, se surgir dúvida, a gente volta grupo, né? Novamente para... Voltamos novamente para as perguntas. Tem como você pôr aí o caso só para a gente ler? Tá na continuação da aula. Isso. Então, pessoal, na verdade, não tem como a gente fazer um caso clínico muito desafiador. Então, eu montei um, o Dr. Felipe montou outro. O caso clínico que eu montei foi um caso clínico real que aconteceu não tem nem um mês, tá? Eu costumo brincar que sempre que eu marco de dar uma aula,
aquela semana, aquelas 2 semanas antes é para acontecer. Eu já falei pro Dr. Felipe a gente tirar aula de cricostomia do curso, teórico-prático, porque é falar que vai ter o curso 15, 20 dias antes, tem que fazer uma cricostomia. Então, pessoal, foi o quê? Foi um homem de 45 anos, sem nenhuma comorbidade prévia, teve um mal súbito em casa. Olha pra você ver, a estatística bateu, né? Sem comorbidades, tinha uma vida normal, mal súbito em casa. Quem presenciou? O sobrinho dele, de 17 anos. De imediato, na hora que ele teve um mal súbito, ele ligou pro SAMU, onde eu atendi a ligação, né? E de prontidão, fazendo algumas perguntas rápidas e básicas, eu identifiquei que se tratava de uma parada cardiorrespiratória. De imediato, eu liberei o quê? Uma ambulância avançada. Então, a ambulância avançada já foi deslocando. Enquanto isso, eu falei para ele colocar o telefone no viva voz e fui conversando e orientando ele a iniciar a RCP, né? Então, eu fui orientando como fazer as manobras de alta qualidade, compressão torácica, o local que fazia, a forma que ficava as mãos, que ele tinha que comprimir o tórax do paciente, do tio dele, tinha que afundar em torno de 5 centímetros, né? E aí eu fui dando para ele o ritmo, né? Então eu fui fazendo, vamos lá, vai fazendo, fui dando o ritmo para ele. E marcando o tempo, a cada 2 minutos, ele estava no viva voz, eu já tinha visto que tinha outras pessoas falando, eu falei, quem que tá falando aí? Ele é a fulana. Eu falei, fulana, você viu como que faz? Tem alguma dúvida? Não, então prepara que vai trocar, né? E aí a USA, a Unidade de Suporte Avançado, chegou naquele local com 17 minutos de parada, né? Então, foi até um tempo-resposta muito bom, porque a família demora um certo tempo a ligar, aí a ligação cai, o timer registra o endereço, porque precisa saber o endereço para a ambulância chegar. Eu converso para identificar, até que eu assono para o médico sair na ambulância, mais o enfermeiro e o condutor socorrista, foi um tempo bem razoável, mas foram 17 minutos de parada. Com a família, já chegou onde eles chegaram lá, a família estava realizando a RCP, né? Então, veja bem, pelo que a gente estudou, na estatística, mais de 10 minutos já sem chance. Porém, a USA chegou, identificou que era uma RCP até bacana, de qualidade, não vou falar de alta qualidade, mas de qualidade, né? E aí, eles fizeram o quê? Investiram naquele paciente. Então, quando o médico chegou lá, que ele checou o ritmo do desfibrilador, ela ainda estava em ritmo chocável. Porque provavelmente ele continuou perfundindo tanto o coração quanto o cérebro daquele paciente. Então ele não evoluiu para um ritmo não chocável, que tem um pior prognóstico. Então foi feito o choque, foi feito mais 2 ciclos e o paciente teve retorno espontâneo de circulação. E aí já é entre as partes do suporte avançado, né, que já não cabe mais a gente aqui. Então, vejam bem. E a RCP estava sendo tanta de qualidade que a enfermeira foi pegar um acesso, o condutor foi ajudar o médico no desfibrilador, o médico foi depois fazer a parte da intubação. A RCP da família estava de tanta qualidade que eles continuaram usando a família para fazer as trocas na massagem. Então, o condutor socorrista entrou, mas ele revezou com o sobrinho, né? Então, vocês verem, para vocês que é algo real, esse caso clínico aconteceu. A RCP de um paciente, de pessoas leigas, dentro de casa, salvou a vida. Quem salvou a vida foi o médico regulador, ou o médico da USA, ou o enfermeiro? Não, foi a RCP que eles fizeram lá de qualidade. Pra gente lembrar, pessoal, os estudos mostram aí que a cada 1 minuto que nós ficamos sem executar as compressões torácicas, essa vítima ela perde 10% de sobrevida. Então, para denotar aqui o tanto que é importante que o leigo saiba, né? E que nós, como profissionais de saúde, mais ainda tenhamos essa reciclagem para fazer isso, operar isso de forma correta. Então, aqui a gente até acabou respondendo a pergunta aí de um outro colega nosso, né? Que eu posso ensinar isso a leigos? Sim, eu devo, na verdade, mais do que posso. O que a gente não pode, que é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, isso desde o início de 2004, se não me engano, saiu uma resolução, é ensinar algo que é privativo do médico, né, para profissionais não médicos. Então, no caso aqui, a pergunta é óbvio, mas tem que ser dito, né, é um dever nosso multiplicar esse conhecimento
que é o que foi o que o Leandro fez em uma ocorrência. Então, a distância ele conseguiu ali, né? Claro, uma pessoa também partiu do pressuposto que a família tinha um entendimento razoável, né, Leandro? Podia ser alguém que desesperava e não ia, não, mas vocês não vão vir, a gente escuta muito isso, né? Mas não, acho que conciliou a família bem instruída, de certa uma forma. pessoa que não era instruída na área da saúde, mas ela tinha um certo... Sim. Não ficou desesperado, né? Conseguiu realmente verificar assim, que... Ficaram desesperados, né? Mas a gente conseguiu contornar aquela situação. Eu escutava a gente gritando. Por vezes eu escutei, não, pode parar. E eu, não para não, vamos continuar, vamos lá. Continuou. Até que houve êxito aí no retorno da circulação. Doutor, tem uma pergunta no YouTube. Eu acho que seria interessante dar uma olhada nela. Que entra nessa questão. Dr. Marcos Vinícius Duque Alves. Doutor, como devo posicionar meu paciente caso o ritmo seja estabelecido e estou em um ambiente extra-hospitalar? A gente sempre orienta, doutor Marcos, a posição de segurança, tá? Que é uma posição onde o paciente fica lateralizado, né? Principalmente a gente quer que lateralize esse paciente para quê? Para que a gente evite uma broncoaspiração, né? A gente vai colocar, se o paciente ele está numa maca, a gente consegue colocar ele lateralizado? Consegue também. O boneco não é articulado, então a gente não consegue, não tem articulação no quadril, a gente não consegue colocá-lo. Mas a gente flete uma das pernas, colocamos o outro braço embaixo do lado que eu vou virar, né? Embaixo dessa região hospital, né? E quando a gente faz isso, o paciente já vira nessa posição, tá? A gente consegue mostrar isso em uma pessoa realmente, né? em um humano, né? num simulador que é articulado. Quando a gente faz isso aqui, uma criança consegue fazer, né? Porque tá dobrado, esse joelho vai tocar no chão e esse paciente vai ficar aqui em cima do braço dele que está ali. A gente consegue, essa é uma posição que a gente chama de posição de segurança, utilizado muito no APH, né? A gente comentou que sobre afogamento, isso aqui, o paciente que foi atendido numa praia ou numa beira de uma piscina, provavelmente você vai ver essa posição lateral de segurança aqui. Beleza. Então, pessoal, já entrou aí o segundo caso clínico. Esse aí aconteceu com o Dr. Felipe. Esse segundo caso, pessoal, hoje nós discutimos esse caso. Nós temos um grupo aí onde a gente discute alguns casos clínicos com ex-alunos nossos, né? A gente costuma falar que não existe ex-aluno, eles são alunos que estão sempre reciclando esse conhecimento. E chegou até a gente esse caso. Né? Então, uma mulher de 29 anos, que não tinha segmento com pré-natal, né? A gente tem regularmente esses pacientes aí. Não, fez pré-natal, cadê o cartão da gestante? Não tinha. Relatando 36 semanas, a gente foi fazer a conta, né? O assistente fez a conta baseada na DUM, deu aproximadamente isso, 36 semanas de gestação. Chegou um pronto-socorro no interior, né? Sem muito suporte, com história de dor de cabeça, uma cefaleia, inchaço em membros, cansaço, uma astenia, que começou aí há 2, 3 dias e evoluiu com uma piora significativa. E que está sem urinar. Ela relatou que estava sem urinar, né? A gente foi conversando, falou, não, é pouca urina, mas basicamente nesses últimos 2 dias eu não estou urinando, mas está bebendo muita água e tal. Na nossa avaliação, na anamnese, a gente coletou isso. Então, uma paciente anasarcada, a gente avaliou junto com o exame físico na anamnese, uma paciente anasarcada com uma astenia, o uso da musculatura acessória, né? Vocês podem ver aí que nos sinais vitais ela tinha uma frequência de 22 incursões por minuto. Um relato, né, de oligúria ou anúria. Essa cefaleia com sintomas característicos, né? Então, com escotomas, com diplopia, uma turvação visual e com uma certa confusão mental. Então, ela tinha um Glasgow ali de 13, 14, ela estava um pouco confusa. Sinais vitais, como a gente falou, frequência respiratória de 22, saturando 94 em ar ambiente, mas com uso de musculatura acessória. Com uma frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto e uma PA de 23 por 11. 230 por 110. Uma temperatura de 36 e um HGT que foi feito também que estava em 82, tá? Esse paciente, né, relatando que estava com astenia, podia ser que não se alimentou direito. Então, qual foi a conduta inicial? Né? A conduta inicial foi colocar esse paciente em um leito de estabilização, né, de acordo com o suporte daquela unidade naquele hospital. O paciente foi colocado num monitor multiparâmetro, foi instituído O2 suplementar com máscara facial a 8 litros por minuto. Pode passar, Leandro?
e foi iniciada aqui uma conduta medicamentosa. Logo que o médico assistente adotou a conduta de sulfatar esse paciente, ela evoluiu nos primeiros minutos ali com sinais de anafilaxia, seguidamente de parada cardiorrespiratória. Então, é um paciente que provavelmente teve um colapso, um choque anafilático às custas do sulfato de magnésio. Tá? Essa paciente entrou em um quadro de diminuição do nível de consciência, né? Ela realmente ficou com sinais de insuficiência respiratória grave, um paciente que não foi abordado, não se conseguiu uma via aérea avançada definitiva, até por conta do edema de glote, e a ventilação ficou prejudicada por conta dessa anafilaxia, desses sintomas característicos dela. Então o paciente entrou em hipóxia, provavelmente foi às custas dela que veio a PCE. Qual foi a conduta aqui agora, que nos pergunta muito? É um paciente gestante, né? Então aquele barrigão, 36 semanas, né? O que a gente vai fazer para paciente gestante? O mesmo que a gente faz para pacientes não gestantes. Existem algumas particularidades que a gente discutiu hoje, até o Dr. Gabriel Limonge colocou lá, um protocolo australiano de esporte de vida, onde comenta sobre inclinação um pouco dessa paciente, mas o que a gente tem hoje preconizado universalmente? Nós estamos querendo ressuscitar e nós estamos atendendo aqui a mãe. Né? Então a gente, não que não estejamos preocupados com o feto, mas nós estamos atendendo a mãe que está em parada cardiorrespiratória. Então, a ventilação vai manter, a compressão vai manter da mesma forma. O que a gente sabe é que tem um útero gravídeo comprimindo esse diafragma, né? Então, a respiração dessa paciente vai ficar afetada, né? A gente sabe que perde 10% a 15% desse arcabouço aqui respiratório. A gente sabe que a hemodinâmica dessa paciente está prejudicada por conta da compressão aorto-caval. Então a gente vai deslocar esse útero contralateral para desobstruir essa cava para que a gente tenha uma melhora, né? E aqui a gente consegue melhorar até 20% do débito cardíaco. Então é bastante significativo para nós que estamos tentando o retorno da circulação espontânea. E a dúvida que veio hoje foi uma dúvida que a gente traz para fechar aqui também. E a desfibrilação? A gente faz? Será que essa desfibrilação não vai atrapalhar o feto? Né? A gente faz a desfibrilação, como eu falei no início. Toda a conduta, drogas, ventilação, compressões e desfibrilação ou cardioversão, a gente vai fazer também na paciente gestante. Tá? Os protocolos até hoje exigem que a gente faça. A gente tem que comentar sobre a cesárea de emergência. A gente pode comentar sim, né? Nos primeiros 5 minutos a gente poder fazer isso, mas não cabe aqui. Mas não cabe aqui, a gente vai ter Até mesmo a cesárea de emergência, ela é feita para ajudar a mãe e não a criança. Por isso que a gente comentou, né? Eu retiro a criança, eu vou desobstruir o arcabouço que o fluxo placentário pede, né? Que ele é grande por conta do metabolismo fetal, também vai gerar um aumento do débito cardíaco nessa mãe, tá? Então, respondendo é isso, né? A gente vai executar as mesmas manobras que faríamos em um paciente que é não gestante. Então é isso, os dois casos, né, que a gente hoje conseguimos aí comentar, os dois. Hoje a gente acabou delongando um pouquinho porque tinha a apresentação, né, Leandro? A gente ia fazer a apresentação inicial dos instrutores, assim como quando o Gabriel Limonge vier aqui, a gente vai fazer questão de apresentar e os outros colegas também que vierem nos módulos seguintes, né? O Maurício está vindo aí? Pode encerrar? É só porque às vezes tem alguma pergunta, a gente não viu no chat. Então é isso aí, pessoal. Na verdade, a gente acabou na marca do programado, né? Entre 1 hora, 1h30. Agradecemos a presença de vocês. Nós batemos mais de 200 visualizações simultâneas, né? Então, no Zoom 156 e no YouTube mais 70. Muito bacana isso. Ver esse interesse, né, de vocês. É claro que aqui é uma aula teórica, uma aula teórica de algo que é muito prático, né? Então fica difícil a gente passar. O tempo é muito curto. Para vocês terem noção, no curso prático da Cursar, a gente tem um curso de Estala Vermelha, essa aula ela leva toda uma manhã, então é de 8 a meio-dia, somente com SBV. Ah, mas não é possível, tem esse tempo todo. Tem, a gente pratica e acaba que no final ainda surgem novas dúvidas. Então, o DEA na gestante, o DEA na criança, o DEA com água, o DEA com neve, sempre tem essas particularidades, né?
E aí, tem pergunta? Vamos lá. Então vamos lá. A Maria Eduarda gostaria de entrar neste grupo de casos clínicos. Tem a possibilidade? Ah, tá. Então, a gente vai liberar o grupo, o link foi encaminhado aí. Pode entrar sim. Eu acho que ela está perguntando o o das da prática. aulas, dos ex-alunos. Entendi. Não, esse é um grupo específico para os ex-alunos nossos, né? Então é um grupo que, assim, não é de socorro, porque a gente, né, não pode carregar esse estigma de que se mandar algo lá, nós vamos socorrer de imediato, mas a gente tira muita dúvida, mas é um grupo de ex-alunos que depois que faz o curso prático, a gente coloca nesse grupo. Vai ter um curso em fevereiro, né? Isso, vai ter um curso em fevereiro. Sim, né? Aproveitando para falar, a data é 17 e 18 de fevereiro, tá? Isso. Obviamente a gente não consegue contemplar a quantidade de vagas, né? 500 vagas, como a gente contemplou aqui no online. É um curso para 30 vagas, as inscrições já estão abertas, então tem mais esse extra, né? Quem sempre faz Isso, dia 17 e 18 de fevereiro, pessoal, é pós-carnaval, tá? Então, pós-carnaval vai ter esse curso, é sábado e domingo, é teórico-prático, na verdade é muita prática, é um curso que vai do básico ao avançado, e aí na ementa entra intubação, máscara laríngea, cricostomia, entre outras coisas que aqui não tem como a gente tá passando, né? Parece que tem alguma... a Joselina Moreira, excelente aula, obrigado, Joselina. A posição de RCP é a mesma na grávida? O Alisson Jesus perguntou, né? Acho que a gente acabou respondendo, né, Alisson? E apesar de existir, como eu comentei, em alguns protocolos, como esse australiano, que deve se elevar aproximadamente 10, 15 graus o lado esquerdo dessa paciente, um protocolo que a gente tem hoje vigente, universalizado, a gente está em decúbito dorsal, tá sem inclinação nenhuma, mas deslocando esse útero contralateral para a gente promover essa descompressão aortocarval. A Ana Laura Gomes, lá no YouTube, perguntou, no exemplo do primeiro caso clínico, o paciente retornou 2 ciclos após o choque. Se não houver retorno, quando posso checar e chocar novamente? Aí você tem que fazer um ciclo completo, né? Aí já vai entrar na parte do avançado, que vai ser uma aula mais para frente com o Dr. Limonge, né? A gente vai intercalar, vai fazer os choques intercalados com adrenalina, enfim, é uma aula, já entra a parte avançada, que é uma aula que a gente vai ter aqui na terça à noite com o Limonge. Então não vou entrar porque senão, até para você vir ritmo de continuar parada vendo. E drogas da PCR, né? Seguidas de controle de arritmias cardíacas. A posição da grávida. Pediu o link da presença, foi colocado. No afogado, a conduta muda. No afogado, eu não sei se você chegou a pegar aqui, Jussier Ferreira, né? A gente tem a presença das ventilações de resgate, tá? Então, o que a gente não faria comumente em uma outra vítima ou um paciente intra-hospitalar. A gente vai fazer essa ventilação de resgate até para a gente conseguir promover uma desobstrução, que a gente sabe que tem água ali nessa via aérea causando hipóxia, né? Então a ideia da gente fazer ventilação de resgate é essa. Mas o restante não muda, tá? Inclusive, a ventilação de resgate a gente faz antes de sair ainda da água. Na água rasa ali, quando a gente consegue fazer a ventilação, a gente já faz. Levando ele para uma borda, né? Seja uma praia, uma borda de uma piscina, aí sim, superfície rígida para a gente fazer as compressões. E o afogado, pessoal, ele tem uma particularidade muito grande, que é o paciente que a gente consegue fazer ele retornar à circulação espontânea mais fácil, é aquele paciente que faz uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, por uma parada respiratória. Então, por hipóxia. O paciente de hipóxia é o que mais fácil de voltar na PCR. Então, esse paciente, normalmente, a gente investe mais. Então, o afogado, ele nada mais é que uma obstrução da via aérea e uma hipóxia, né? Então, normalmente, no afogado, a gente prolonga mais essa ressuscitação cardiopulmonar e tem relatos sobre a submersão. A gente não considera tempo de submersão. Apesar que tem os graus do afogado, mas a conduta lá não vai mudar por conta do tempo de submersão. Já vou aproveitar aqui, vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, Dr. Leandro Amorim. Lá eu postei um vídeo que saiu em todas as mídias de uma criança que ficou 17 minutos submersa, né?
17 minutos submerso, o pai resgatou, começou a fazer RCP, a unidade avançada chegou, fez RCP, a criança voltou a circulação espontânea. Depois de 6 dias de internação na UTI, ela teve alta sem sequelas neurológicas, tá? Então, o afogado ele tem uma particularidade muito grande. Leandro, a Letícia Santos perguntou ali, vocês falaram, né? Você falou algo de quando usa o DEA, não verifica o pulso. Não entendi direito essa parte. Letícia, é o seguinte, quando a gente utiliza o DEA nos guidelines de sequência do suporte de vida, tanto básico, aqui nós estamos falando de suporte básico, né? Lembre-se disso. Então, a gente não faz mais avaliação de pulso, tá? Então a gente faz isso quando o DEA não está instaurado. São 30 compressões para 2 ventilações em 2 minutos, checamos o pulso. Quando o DEA está instaurado, a gente não precisa de marcar esse tempo mais, como o Leandro comentou. Então a cada 2 minutos ele vai falar a faixa do paciente analisando o ritmo. Se for chocável, vai dar o choque, após o choque ele vai falar, agora é seguro tocar na vítima. A gente vai continuar o 30 para 2. Se não for chocável, vai ser seguro tocar e a gente vai para o 30 para 2. Não há em nenhum guideline, tá? Em nenhum protocolo que a gente, dentro da literatura médica, que a gente vai, acabou os 2 minutos do DEA, vamos checar pulso. Não há isso, tá? É isso que a gente comentou aqui, tá bom? É porque, Letícia, a gente, como médico, nós sempre pensamos já no avançado, né? E não tem problema nenhum também você checar pulso, porque a aula de hoje foi suporte básico de vida, tá? Então você, como profissional médico, um profissional qualificado, não tem também problema você checar pulso. Até porque o tempo que você usa, né, vai ser um tempo hábil tranquilamente. Então, mas aqui a aula hoje foi de suporte básico de vida. Então, no suporte básico de vida não deve checar pulso, porque ele é para o profissional médico e para o profissional não médico. Para o profissional treinado e profissional leigo, tá? O Instagram, o pessoal às vezes falou que não entendeu, é DR Leandro Amorim, tudo junto, Amorim com M de Maria. O da Cursar também. E também tem o da Cursar, que é Cursar Treinamentos, tá? Cursar Treinamentos. Já aproveita e segue também quem não segue, a AMG Goiás, tá? E do Serem também, tá? Que é quem está nos apoiando aqui nesse projeto, juntamente com a doutora Larissa, que é tímida e não quer aparecer. Apareceu um pouquinho no começo. Mas é ela que está encabeçando todo esse projeto aí. Tá? Aproveitar também, mandar um abraço pro nosso amigo, doutor Encimar, que dá um apoio pra gente aí nos bastidores muito grande. Ele sabe que, né, a gente troca muita ideia lá no WhatsApp. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem tá programada a aula do mesmo jeito, no máximo 1h30, tá? Hoje estendeu um pouquinho mais aí por conta das apresentações, mas agora você já conhece a gente. Está programada a aula de Stop the Bleed com o Dr. Felipe, tá, pessoal? Essa é a programação. Caso mude, não tem problema. A gente vai seguir o cronograma, mas às vezes pode mudar por, né, infortúnios aí do dia a dia, né? Algo que possa vir a acontecer. Nosso muito obrigado, né? Muito obrigado. Até terça que vem. Tenha uma boa noite. Até terça que vem.